Olá, empresários. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos iniciar a nossa terceira etapa, onde vamos falar sobre indicadores de desempenho. Projeto Brasil Mais, eu, Pedro, agente local de inovação. Vou compartilhar a tela com o nosso material. Bem, produtividade e indicadores de desempenho. Nós vamos dividir a nossa apresentação em 3 blocos. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre produtividade, depois a importância da avaliação de desempenho e dos indicadores, e por final, qual indicador nós vamos acompanhar dentro do projeto. Para a gente iniciar, eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Por que ser mais produtivo? Por que a gente destaca a produtividade como uma atenção nos nossos negócios? Bem, vou puxar aqui uma fala de um ganhador do Prêmio Nobel de Economia, Paul Krugman, e ele dizia a seguinte frase: produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. A capacidade de um país elevar o padrão de vida de uma população depende exclusivamente de sua capacidade de elevar o nível de produção por trabalhador. Então, o que isso quer dizer? Que cada empresa ela tem uma parcela muito importante para elevar o desenvolvimento daquele local, daquela região e daquele país. Então, quando nós aumentamos a produtividade da empresa, quando cada um dos funcionários estão dando o seu melhor para fazer uma venda, para manter as suas metas, consequentemente, você está aumentando e fomentando a economia local, que somada às outras empresas, a economia do Brasil. Então, isso é muito importante, nós levarmos em consideração essa produtividade interna. Ali você vai estar gerando mais emprego, você está fomentando o comércio, criando mais possibilidades, né, de movimentação de capital. Então, por isso, nós devemos dar atenção a essa produtividade. Mas, afinal, o que é essa produtividade que tanto a gente fala? Aqui tem um exemplo muito interessante, né? Que nós pegamos a produção pelos insumos. Aqui tem um exemplo de 2 sapatos. Um sapato, ele é vendido a R$ 70, o outro é vendido a R$ 700. Dentro da fabricação deles, a gente pode observar que talvez tenha a mesma quantidade de pessoas, os mesmos equipamentos, a mesma matéria-prima, mas por que então um é 70 e o outro é 700? Dentro do processo produtivo deste sapato de R$ 700, ele foi agregado valor dentro dele. Foi feito um trabalho de marketing, um reforço de marca, pessoas, né, mais influentes colocaram ali a credibilidade em cima daquele produto. Foi feito, então, todo um trabalho ao redor dessa venda. Então, por isso que todo esse material colocado nesse processo produtivo faz com que as pessoas paguem mais por aquele produto. Então, da mesma forma, dentro das nossas empresas, nós devemos colocar e agregar valor aos nossos produtos e aos nossos serviços. Desculpa. Quando a gente coloca ali, né, em questão de concorrentes, qual vai ser o seu diferencial pelo concorrente? Aquele concorrente que tem o mesmo tamanho de vocês, tem a mesma quantidade de funcionários, compra dos mesmos fornecedores, mas por quê? Que ele vende mais, ele tem um ticket médio mais alto do que o seu. Talvez porque, né, ele está ali dando um atendimento melhor ao cliente, um ambiente onde o cliente pode esperar, que tem uma sala ali de espera agradável. Então, assim, tudo isso envolve, né, um aumento da produtividade.
Tem outros exemplos, né, que são produção de carros por trabalhador, né, no mundo animal, né, os quilos de mel por colmeia, litros de leite por vaca. Então, a vaca é um exemplo muito interessante, né? Os produtores, eles observam que quando a vaca ela está em estado de bem-estar, ela produz muito mais leite. Então, pode ter dois produtores com a mesma quantidade de vacas, os mesmos funcionários para fazer a retirada, porém, se você trata ela melhor, né, em um ambiente confortável, com rações adequadas, você consegue uma produtividade maior, consequentemente, você vai ter mais ganhos, certo? Então, para finalizar o slide, para comparar negócios diferentes, pode-se utilizar, então, a produtividade do trabalho igual ao valor adicionado por pessoa ocupada, certo? Para sabermos, então, se a empresa é mais ou menos produtiva, é preciso medir, ter dados e indicadores. Então, nos nossos encontros, né, presenciais, as nossas etapas presenciais, eu falei muito sobre isso, né, sobre medir, sobre ter dados. É muito importante a gente saber como que a empresa está naquela atual circunstância. Faço aquela analogia, né, quando a gente pega um carro. Se nós não tivermos o painel do carro mostrando todas as informações de quilometragem, de quantidade de combustível, velocidade, qual é a confiança que nós vamos ter, né, de pegar uma estrada para fazer uma viagem, não é mesmo? Então, a mesma coisa é a nossa empresa. Nós precisamos saber quanto estamos vendendo por dia, qual que é o produto que mais vendemos, como temos o estoque de alto giro, baixo giro, qual que está sendo a nossa margem, qual o imposto que a gente está cobrando, taxa de cartão. Então, se você conseguir medir isso, você vai melhorar a sua empresa criando ações corretivas para esses indicadores. Pulando para o nosso segundo bloco, a importância da avaliação de desempenho e dos indicadores. Como eu acabei de falar, Norton e Kaplan reafirma: medir é entender é conhecer e conhecer é poder. Então, quando você tem ali os dados da sua empresa em suas mãos, você consegue entender quais são os pontos mais fracos, os pontos mais fortes da sua empresa, e com isso você sai na frente na hora de desenvolver um planejamento, certo? Por que medir e avaliar? Então, às vezes a gente faz alguma ação dentro da empresa e nós pensamos que estamos fazendo de uma forma correta, que é essa expectativa que nós temos. Nós achamos que nós vamos ser um leão, um tigre em cima daquela ação criada. Mas se essa ação não for acompanhada, ver os resultados que dia após dia ela está dando, quando chegar ao final dessa ação, você vai ver que a realidade é totalmente diferente do que você tinha planejado ou tentado planejar, não é verdade? Então, quando você faz todo esse acompanhamento, é importante você criar registros de cada ação que você fez dentro da empresa. Uma compra que você fez de um fornecedor, você ter o registro daqueles preços, para você avaliar por que aumentou tanto, né, depois da outra semana, porque você vai começar a comparar os resultados. Comparando esses resultados, você consegue identificar os problemas e as suas causas. Como, por exemplo, quando você desenvolve algumas metas para a sua equipe de vendas, e à medida que as semanas vão se passando, você vai observando, né, a quantidade de vendas que aquele vendedor está fazendo, o outro já se desempenhou melhor. Por quê? Né? Então você vai atrás, coletar essas informações para saber por que aquele vendedor que vendeu menos, né, não conseguiu atingir a meta. Então, dessa forma, você tem esses três passos, que é comparar os resultados, identificar os problemas e coletar esses subsídios, né, essas informações, para criar ações corretivas. Para que aí, talvez, no próximo mês, quando você estipular essa meta para o vendedor, ele já tenha atenção, né,
daquela semana que é mais fraca de venda, ou então que tem um feriado na semana que possa atrapalhar ou ajudar as vendas, e ele já vai programado, né, para aquela ação futura. Indicadores de desempenho, né, formas quantificáveis de representação do desempenho da sua empresa, utilizadas para acompanhar os resultados obtidos, coletar subsídios para a tomada de decisão e comunicar os desempenhos desejados e resultados obtidos à equipe. É muito importante nós avaliarmos todo esse material que a empresa proporciona para a gente, né, e conseguir distribuir essas informações para a equipe. Porque é importante a pessoa que cuida do estoque saber, né, qual que tá, os produtos que estão mais vencidos, quais são os produtos de alto giro, os de baixo giro, aqueles que têm que ficar, né, em um local da prateleira mais acessíveis, que tem uma programação de venda, né, você fez ali uma ação de venda, então para ele organizar o estoque, para ter uma agilidade maior para atender o cliente, na hora da entrega. Então, assim, quando você distribui essas informações para a equipe, o entendimento é muito mais fácil e o resultado também é mais fácil. Porque o gestor, ele não consegue o resultado sozinho da empresa. A empresa, cada funcionário que ali representa, tem uma parcela muito importante para o resultado final da empresa. Então, toda essa coleta de dados, essas ações corretivas, deve ser compartilhada com seus funcionários. Até mesmo quando tem alguma dificuldade de entendimento, né? Por que está acontecendo isso? Por que as entregas estão dando errado? Por que tem produtos vencendo? Por que eu não estou conseguindo vender? São tantas coisas que o gestor tem em mente e talvez uma conversa com o seu funcionário daquele setor possa te auxiliar e criar um canal ali de aproximação, né? Que o seu funcionário vai te informar. Olha, patrão, dessa forma aqui está sendo um pouco difícil. Eu observei aqui que se a gente mudar o processo, talvez seja mais eficiente. Então, você, empresário, talvez não tenha esse tempo, né, de conseguir ver tudo isso. E aí, seus funcionários podem te auxiliar nessa questão. É preciso conhecer como a empresa está com relação aos aspectos que mais impactam no seu desempenho, pontos onde, no momento, se concentram as principais dificuldades e os gargalos da empresa, para caminharmos em direção ao melhor desempenho possível. Então, tudo isso porque a gente entende, né, quais são aqueles pontos principais que a gente precisa dar atenção. Eles estão impactando de uma forma gigantesca, né, no negócio de vocês, que acaba que, se você deixar isso criar como uma rotina, pode dar um prejuízo muito grande, que até mesmo pode fechar as portas. Então, quando você começa a avaliar os seus indicadores, você começa a perceber aqueles que estão impactando mais no seu resultado, tanto na parte de faturamento, quanto na parte de despesas, quanto na parte de desenvolvimento pessoal, certo? E em cima disso, você concentra a sua ação naquele momento que você acha que está em dificuldade e você consegue resolver de forma mais rápida, certo? Vamos refletir. Então, eu vou deixar com vocês duas perguntas para que vocês pensem um pouquinho, né? Peguem um papel, anote, discuta isso com a equipe de vocês. Quais aspectos mais impactam no desempenho da sua empresa? O desempenho de chegar em mais clientes, vender mais, ter menos despesa, perder menos produtos. Então, o que é que está dificultando e impactando mais no seu desempenho? E outra pergunta é: quais são os maiores gargalos e dificuldades na atuação da sua empresa hoje? Então, pode ser a questão de impostos, pode ser a questão de fornecedores de matéria-prima. Então, tudo isso, né, pode estar influenciando no seu aumento de produtividade.
Então, avaliar esses dois quesitos já é o primeiro passo para começar a estabelecer quais indicadores você dar atenção. Bem, então, quais indicadores eu acompanhar? Né? A gente já começou a introduzir isso. Deve-se acompanhar indicadores que apontem para os aspectos que mais impactam a empresa ou que, no momento, representam os gargalos. Então, como eu disse, é você avaliar como está sendo a sua atual situação, o que está sendo mais impactante para você elevar o seu desempenho, ou até mesmo aqueles gargalos que estão criando rotina dentro da sua empresa. Em cima disso, você começa a acompanhar esses indicadores de forma mais precisa, criando ações mais corretivas para você ter um melhor desempenho. Uma outra frase muito interessante para a gente começar, eu até sugiro que vocês coloquem nos seus escritórios. O que pode ser medido pode ser melhorado. Uma fala de Peter Drucker. Olha só, aqui eu coloco um parênteses dos atletas. Olha só como a vida do atleta é interessante. Eles sempre estão se avaliando, sempre estão medindo o seu desempenho. Para quê? Para que eles possam ser melhores, atingir mais recordes. Uma pessoa que está ali treinando para uma Olimpíada, para uma competição, ele sempre está tentando reduzir, né, o seu tempo, ser melhor naquela prova. E de que forma que ele consegue fazer isso? Medindo, né? Todos os treinos ele vai medir, ele vai entender o seu corpo. Quando ele for em uma competição, ele vai ter ali o seu desempenho testado. Então, dessa mesma forma, a gente traz esse mesmo pensamento para a nossa empresa. Medir as nossas ações para que a gente possa sempre melhorar. Como que a gente pode fazer? Bem, essa gestão do desempenho empresarial, ela é fundamental. Sugiro que vocês anotem, tiram um print, façam uma impressão dessa página, coloca do lado do seu computador, da sua agenda e segue esses passos. A gente veio falando já aqui durante a palestra. Então, primeiro passo, definição dos indicadores de desempenho e suas metas. Como que a gente vai definir? Aqueles que mais estão impactando no nosso desempenho ou nas nossas dificuldades. E aí nós vamos criar metas, né? Metas mensuráveis, temporais, na nossa realidade. Não tenha medo de criar metas. Às vezes, no começo é um pouco difícil, a gente acha que não vai conseguir bater, mas aí no primeiro momento, no segundo momento, você já vai controlando e criando uma média para que você sempre crie essa meta na sua realidade. Segundo passo é monitorar os resultados por meio de coleta de dados e atualização do sistema de controles. Então, em cima daquele indicador que você destacou, você vai monitorar ele, né, durante aquele período, ou um mês, ou durante um evento, ou durante uma ação de marketing. Você vai coletando os dados, quantas pessoas eu atingi, quantos produtos eu vendi, e enfim, você vai pegar esses dados e colocar numa planilha, colocar no seu sistema, para que você tenha, no terceiro passo, a análise desses resultados, né? Com planilhas, gráficos, com relatórios, para você poder enxergar de forma mais agradável. E você criar também esse histórico, né? De toda vez que você fizer uma ação, uma correção, você avaliar as anteriores também. O quarto passo, comunicar os resultados à equipe. Claro que nós não precisamos comunicar resultados como lucratividade, alguns itens que é mais, né, da gestão do dono. Mas aqueles resultados que estão diretamente ligados a eles, ao setor deles, eles devem saber. Como eu falei, eles têm um papel muito importante para o crescimento da empresa. E, por fim, desenvolver as ações necessárias. Aquelas ações de correção em cima daqueles resultados obtidos, ou aquelas ações que deram certo,
e que podem ser melhoradas, certo? Então, assim, pegue um de seus indicadores, mais que você tem mais afinidade, aquele ponto que mais está ali próximo à sua gestão, e faça essa trilha com esses 5 passos. Sugiro que sempre registre, né, que você vai começar a ter o hábito de avaliar os seus indicadores dessa forma. Bem, nós vamos ter resultados positivos e resultados negativos, não é verdade? Então, esses resultados, quando você tiver um relatório, nós vamos ter a situação que está dentro ou acima do esperado, daquele planejamento, certo? Então, você deve identificar os fatores que facilitaram ou dificultaram aquele resultado e redefinir a meta ou confeccionar um novo indicador. Então, depois que você fez todo aquele passo a passo, em cima do resultado obtido, sendo ele positivo, você vai identificar os fatores que facilitaram. Sendo ele negativo, realizar, né, a análise e identificar os problemas e as causas. O problema, ele é o resultado diferente do desejado. Então, quando você estipulou uma meta de crescimento de 5% naquele mês, mas você não conseguiu bater aquela meta, então o resultado foi, né, diferente do desejado. Então, você vai procurar, ao longo desse processo, quais foram os motivos e as causas de não ter chegado. E lá embaixo, as causas do problema é o quê? As razões que provocaram esse resultado. Entendeu? Então, o problema já está lá no ponto final. As causas estão no percurso daquele período. E uma ferramenta muito interessante para identificação de causas e problemas é a utilização, né, da técnica dos 5 porquês. Um exemplo muito legal. Por que o produto não chegou no prazo combinado com o cliente? Você vai e pergunta novamente. Por que o tempo... desculpa. Aqui você inicia, né, com a pergunta. O produto não chegou no prazo combinado com o cliente. Aí você pergunta, por quê? Porque o tempo de produção excedeu o estimado. Mas por quê? Porque a ordem de serviço não chegou no prazo. Por que não chegou no prazo? Porque a equipe está sobrecarregada. Você já está começando a entender o problema, a raiz do problema. Por que a equipe está sobrecarregada? Porque não houve um planejamento detalhado das ações a serem feitas. Então, tá vendo que quando você vai destrinchando aquele problema, aquele resultado negativo, você vai passando por todo o processo que está falho e que você tem condições de melhorar. Então, assim, quando você, nesse problema raiz, você planeja ali as ações de cada setor, você já vai deixar de sobrecarregar a equipe, a ordem de serviço vai chegar no tempo esperado, a produção vai seguir, né, o planejamento e o cliente vai receber a mercadoria no prazo desejado, certo? E aí a insatisfação do cliente não vai ter, não vai acontecer mais. Então, isso é importante você fazer essa busca pelo problema, certo? Descobrindo as causas dos problemas, podem-se desenvolver as ações necessárias. E, por final, nós vamos falar qual indicador nós vamos acompanhar dentro do projeto, que é o indicador de produtividade do trabalho. Nós vamos pegar o faturamento bruto do mês de outubro, menos os custos variáveis, dividido pelas pessoas ocupadas, certo? Vamos detalhar um pouco mais sobre esses itens. O faturamento bruto, ele é o valor total da venda dos produtos ou serviços durante o mês, ou seja, o faturamento total do período. Então, você vai pegar, durante o mês de outubro, tudo que você vendeu, tudo que você prestou serviço, sem descontar nada, certo? Ali vai ser o seu faturamento.
Lembrando que não se consideram receitas extraordinárias, como venda de ativos ou aplicações financeiras. Então, se você tiver uma máquina lá e vendeu, ela não entra como seu faturamento, tá bom? Os custos variáveis. Por que são só os variáveis? Porque os variáveis, eles estão ligados diretamente ao seu faturamento. Se você vender mais, você vai gastar mais. Se você vender menos, você vai gastar menos. Como, por exemplo, embalagens, taxa de cartão, o imposto, frete. Então, tudo isso, né? Que se você passar mais vendas no cartão, você vai ter mais taxa de cartão, certo? Então, custos variáveis. Não são os custos fixos, como, por exemplo, salários, aluguel, tá bom? Aqui tem alguns exemplos de custos variáveis. Você pode dar uma pausa, caso queira dar uma olhadinha. E aqui tem os custos fixos, né? Que tem ali de acordo com o seu ramo de trabalho. Se você for uma indústria, né, que utiliza água ou energia para a sua produção ali, um exemplo de uma padaria, ou né, uma energia elétrica, no caso de uma distribuidora de bebidas, isso vai impactar no seu custo variável, certo? Porque ali está de acordo com a distribuidora de bebidas, não, mas uma produção, sim. Só finalizar aqui. Mas eu vou até encaminhar esta planilha para vocês terem, né, como saber diferenciar quais são os seus custos variáveis, seus custos fixos. Só para reforçar, no caso da água, se a água estiver ligada à sua produção, ela vai ser um custo variável. Se for um caso de um escritório que você está utilizando ali para questões de limpeza ou banheiro, não, ela é um custo fixo. Tudo bem? E pessoas ocupadas. Quem são as pessoas ocupadas? Você vai incluir os sócios, proprietários, familiares que estejam ocupados na empresa, pessoas de férias, pessoas em licença de até 15 dias e profissionais da lei do salão parceiro. E não vai incluir estagiários, menores aprendizes, pessoas terceirizadas de manutenção e reparação na empresa, prestadores de serviços com características de não subordinação e pessoas com licença remunerada por mais de 15 dias. Então, quando nós formos fazer o nosso cálculo, nós vamos dividir pelas pessoas ocupadas. Então, quem são essas pessoas? É quem está trabalhando ali frequentemente, tá bom? E chegamos ao final da nossa terceira etapa, falando sobre indicadores de desempenho, aqueles indicadores que que estão, né, impactando diretamente no seu desenvolvimento, no seu aumento de produtividade, ou até mesmo naquelas dificuldades, nos gargalos da empresa. Vamos dar atenção a eles, né? Vamos observar os dados das nossas empresas, como elas estão, o que elas estão entregando, porque dessa forma, avaliando e coletando esses dados, observando esses resultados, a gente vai criar ações corretivas para ter um melhor desempenho, uma melhor produtividade ao final desse planejamento. Muito obrigado por ter participado conosco desta etapa. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, estamos à disposição. E sucesso para a empresa e para os negócios. Até mais, fique com Deus. Tchau, tchau.